Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Autoridade Portuária de Santos publicou na segunda-feira um processo licitatório para contratar o projeto básico das obras de readequação e duplicação da rodovia de acesso à Ilha Barnabé, em Santos, na margem esquerda do Porto Organizado. O projeto básico deve contemplar a implantação de 2 novas faixas de rolamento em uma extensão de 2,7 quilômetros, pontes sobre os rios Diana e Sandi, restauração do pavimento existente e integração com o viaduto de transposição das linhas férreas, entre outras características. Essa via de acesso à Ilha Barnabé é uma via que demanda manutenção, ampliação e um recondicionamento de sinalização e contingência já há muitas décadas, né? É uma via que ficou subdimensionada à medida que nós tivemos a instalação de novos terminais na Ilha Barnabé ao longo do tempo e também a instalação do terminal multipropósito da DP World, que fica alocado ali exatamente ao lado, de modo que nós aumentamos muito o fluxo e mantivemos a via, uma via de mão dupla, e que teve uma sobrecarga naquilo que diz respeito ao peso passado por ela diariamente, uma vez que os veículos começaram a tomar dimensões maiores ao longo dos tempos, carregar mais peso, e a via passou a sofrer e precarizou-se em algum momento, né? Então começou a ser um pleito aí dos dirigentes dos terminais, mais diretamente, mais fortemente aí nos últimos 5 anos, demandando a autoridade portuária de maneira direta, com o pedido de um recondicionamento dessa via, porque ela se torna, na condição atual, um gargalo, inclusive, às movimentações que esses terminais geram, né? E é de interesse da autoridade portuária, dos terminais, enfim, da economia do nosso país, que tenhamos ali um acesso condizente com a movimentação de cargas que nós temos, de modo que a gente possa continuar propiciando condições para o crescimento dos terminais, do porto como um todo. E isso se tornou um gargalo, porque nós temos ali o transporte dos veículos com granéis líquidos, inflamáveis, que com a condição precarizada da via podem inclusive gerar acidentes graves que poderiam isolar os terminais por um longo período. Ainda de acordo com o edital, o projeto básico deve considerar a necessidade de manutenção ininterrupta da operação do porto e dos acessos rodoviário e ferroviário. Não se trata nesse momento só de uma requalificação de piso, se trata de uma adequação ao momento econômico que a gente vive e o saneamento de um gap que se estabeleceu ao longo do tempo sem uma atenção com essa via, que é a principal via de acesso junto com a rua, chamada Rua do Adubo, à margem esquerda do maior porto do hemisfério sul. Então a gente precisa de uma atenção, sobretudo porque a movimentação do granel líquido, que é muito forte também dentro do Porto de Santos, depende basicamente dessa via, né, que é onde estão concentradas a maior parte dos terminais que movimentam esse tipo de carga, e também do TUP, né, do terminal de uso privado lá da DP World, que hoje é o maior terminal multipropósito também da América Latina. Então a gente tem mais que motivos para entender a necessidade dessa requalificação completa, pensando no atendimento da demanda presente e também projetando a demanda futura, que a DP World, por exemplo, vem preparando um novo projeto para ampliação de sua movimentação agora com grãos também, ela que já movimenta containers cheios, vazios, celulose, e agora vai movimentar grãos também. Então, a demanda local só vai crescer e a gente precisa de uma infraestrutura condizente para o porto continuar trilhando esse caminho de crescimento. O consultor portuário e especialista em mobilidade urbana lembra também que outras áreas importantes para o porto precisam passar por um processo semelhante. A Rua do Adubo é um outro desafio também logístico que nós temos, né? Os terminais com recursos próprios fizeram o provimento de um viaduto que gera o acesso sem cruzamento da Avenida Santos Dumont, no Guarujá. Todavia, a rua de acesso, quando eles deixam a Cônego Domênico Rangoni, enfim, a Piaçaguera, continua sendo uma via com alguns terminais, alguns dépots de vazios, mas com muitas moradias aos lados, né? É um outro local que demandaria uma intervenção, uma eventual desapropriação a fim do interesse público, para que pudesse se estruturar uma via que não fosse uma via de mão dupla simples, tal qual é hoje a via de acesso à Ilha Barnabé, né? Permitindo que, em caso de contingência, quebra de um veículo ou qualquer outro, o fluxo pudesse ser contínuo, ele pudesse ser preservado, porque esses investimentos bilionários feitos por terminais, muitas vezes, ficam prejudicados por conta do trânsito numa via de acesso simples, que atendeu lá na década de 60 muito bem, mas desde então muita coisa mudou e precisa ser redimensionada, requalificada, repensada
para que não se torne um entrave ao crescimento do porto, né? A gente tem do outro lado ali terminais de grande movimentação, como a Santos Brasil, por exemplo, que sofrem diretamente com esse gargalo. E Santos será sede no mês que vem da segunda edição do Brasil Comex Experience, evento de 4 dias dedicado a explorar as principais oportunidades e desafios do setor. O encontro vai reunir profissionais, empresários e especialistas do comércio exterior, todos referências de várias áreas essenciais para o mercado. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Santos e da Fundação Senep, será realizado mais uma vez na cidade por um motivo especial. O evento é um evento imersivo de 4 dias, onde nós oferecemos aos participantes uma agenda intensa para falar e viver as oportunidades e desafios do nosso comércio exterior, a partir do ponto de vista da cidade de Santos, que é a nossa capital do comércio exterior. Logo, esses participantes, dos que vão participar do evento inteiro, eles têm a experiência desde se hospedar num hotel clássico de Santos, que fica ali na Ana Costa, que é perto da Praça das Bandeiras, que é um local icônico da cidade, já dando essa introdução do que a cidade de Santos tem para oferecer. E não só a cidade, né, mas a cidade como esse centro de comércio exterior, capital de comércio exterior. Poucas cidades no Brasil e no mundo, eu imagino, que capacitem tantos profissionais para comércio exterior e logística internacional como a cidade de Santos. Leonardo Renales, head de inovação da Lessex Brasil, fala sobre como nasceu a ideia e como será a programação. Ele nasceu de um projeto de faculdade, de pós-graduação. Então, o professor Zanetti nos levava para conhecer o Porto de Santos num passeio de barco. Então, nós fazíamos isso todo ano, né? Uma vez por ano, a gente ia, e nós sentimos que essa experiência ela poderia ser aumentada. Então, nós formatamos a primeira edição no ano passado, com essa proposta de ser uma agenda imersiva, ou seja, além do passeio pelo estuário, ter outras agendas na cidade. A agenda que a gente tem principal dentro do Brasil Comex Experience é o dia de palestra e painel, que acontece no último dia de Brasil Comex Experience, é sempre uma segunda-feira, e ocorre lá na Associação Comercial de Santos. Então, nesse painel, nós colocamos pessoas do mercado, da indústria, importantes com as suas opiniões e posicionamentos, para receberem questionamentos do moderador, onde elas podem colocar o ponto de vista delas sobre a participação dela no mercado em relação a temas como reforma tributária ou a modernização da cidade de Santos ou zona de processamento à exportação, que são temas quentes aí do nosso dia a dia do Comex, né? E para quem quiser participar, de 11 a 15 de abril, já é possível fazer a inscrição. Nós temos a inscrição para o pacote completo. A pessoa, o participante, ele pode ir lá no site da Lessex, lessex.com.br, tem a aba do BCES lá, onde tem os pacotes de participação completo, onde o participante, inclusive, pode comprar o pacote com hospedagem, então, para ele não se preocupar com nada durante o evento. E também tem a segunda modalidade de inscrição, que é só para o dia da palestra, que é o dia onde tem bastante conteúdo técnico, que é a palestra do dia 14. Também está no nosso perfil do Instagram, no @LessexBrasil, o link para os interessados na palestra fazerem a sua inscrição. Esse dia, inclusive, é o dia 14 de abril, o dia que nós esperamos reunir mais pessoas lá na Associação Comercial de Santos. São esperados mais de 100 pessoas nessa edição, no último dia, para assistirem à palestra do Ricardo Capra, que é um especialista em dados, cientista de dados do Rio Grande do Sul, que é responsável por bases de dados, organizações analíticas, como ele costuma dizer, e além do painel, com a moderação do Dr. Rodrigo, onde eu também estarei participando, Cauana Pacheco, CEO da Comex Land, que é uma agência de comunicação especializada em empresas de comércio exterior, além do Léo Delfino, que é o presidente da Fundação Arquivo Memória de Santos. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.